Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes e matrizes inversas. Olha só, pessoal, é um assunto simples e fácil de ser entendido, tudo bem? Então vamos lá, vamos aos slides. Primeiro, a multiplicação de matrizes é feita por meio de um algoritmo que exige bastante atenção. Para que exista o produto entre uma matriz A e a matriz B, é necessário que o número de colunas da primeira matriz, no caso A, seja igual ao número de linhas da segunda matriz, no caso, a matriz B. A partir da multiplicação entre matrizes, é possível compreender o que é a matriz de identidade, que é a matriz neutro, de elemento neutro, da multiplicação de matrizes, e o que é a matriz inversa da matriz M, que é a matriz M elevado a menos 1, cujo produto de M por M elevado a menos 1 é igual à matriz identidade. Também é possível a multiplicação de uma matriz por um número real. Nesse caso, a multiplicação, tá? Multiplicamos cada um dos termos da matriz pelo número. Então vejamos aí. Aí é só um exemplo por onde nós temos o A1. São aqueles elementos que a gente vai procurar dentro da matriz. Tanto trabalha esse problema na matriz, pessoal, como a gente trabalha também nos determinantes, tá? Então, são duas coisas ligadas uma à outra. Então, na matriz aí, nós temos o A1, o A12, o A13, até o A1N, na linha. A mesma coisa, tá? Acontece na coluna, descendo. Só que ele vai fazer o seguinte, é A11, A21, A31, reticência até a M1, tá? Porque ele é uma sequência infinita. Então, observa que na linha nós vamos trabalhar com AN e na coluna nós vamos trabalhar com AM, tudo bem? Então, olha só, nesse caso aí, nós só vamos mostrar, tá? Eu vou dar um breve explicação, montando lá ao meio, deixei bem gravado, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, certo? Além disso, o resultado da multiplicação é uma matriz que possui o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de coluna da segunda matriz. Aí nós vejamos um exemplo, o produto AB entre as matrizes A 3 por 2 e a matriz B 2 por 5 existe, pois o número de colunas de A é 2 colunas, é igual ao número de coluna de B, tá? Que é 2 linhas. E o resultado é a matriz AB 3 por 5. Já o produto entre as matrizes C 3 por 5 e a matriz D 2 por 5 não existe, tá? Pois C possui 5 colunas e D possui apenas 3. Então, nesse caso aí, tá? Não pode existir. Então, olha aí. É um dos exemplos prático e simples de se observar. Como calcular o produto entre duas matrizes? Observem bem. Para realizar a multiplicação de matrizes, é necessário seguir alguns passos. Faremos um exemplo da multiplicação de uma matriz algébrica. Temos aí a matriz A, 3 por 2. Então, observe aí que nós temos a matriz A bem grandona. E a matriz B, 3 por 2 também. Tá? O A, observa que o A é 2 por 3, ou seja, 2 colunas. Desculpa, 3 colunas e 2 linhas. Tá bom? 3 colunas e 2 linhas. B são 2 colunas, é o inverso, e 3 linhas, tá? Muito cuidado para não se perder nesse momento. Sabemos que o produto existe, tá?
pois a matriz A possui 3 colunas e a matriz B 3 linhas. Chamaremos de C o resultado da multiplicação entre A e B, ou seja, A vezes B. Além disso, também sabemos que o resultado é uma matriz C. No caso aí seria uma matriz C de 2 por 2. Pois a matriz tem 2 linhas, né? E a matriz B, 2 colunas. Para calcular o produto entre as matrizes A, 2 por 3, e a matriz B, 3 por 2, vamos seguir alguns passos. Primeiramente, encontraremos cada um dos termos da matriz. C, que é 2 por 2. Então, observa aí. Eu tenho essa matriz aí. C, 1, 1, C, 1, 2. Linha. Segunda linha. C, 2, 1, C, 2, 2. Se fosse por coluna, dava para saber que era C, 1, 1, C, 2, 1. Mas nós estamos falando em linhas. Então, olha aí. Nós temos que mostrar aí, pessoal, o que são linhas e o que são colunas, tá? Esse caso aí, ele só está em amostra. Para encontrarmos os termos, vamos relacionar sempre as linhas da matriz A com as colunas da matriz B. Então, nós temos aí a representação bem separado. Olha aí que nós temos C11 é a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B. C12, tá? É a primeira linha de A e a segunda coluna de B. Então, observa que muda, sempre vai mudando. Então, no caso, C21 já mudou, ó, a segunda linha de A e a primeira coluna de B. C22, segunda linha de A, segunda coluna de B. Então, assim nós temos uma multiplicação, tudo bem? É a multiplicação entre matrizes. Calculamos cada um dos termos, fazendo a multiplicação entre os termos da linha de A e os termos da linha da coluna de B, ou seja, matriz A e matriz B. Agora devemos somar esses produtos, começando por C11. Então, observe aí que nós temos um exemplo bem prático. A matriz A nós temos aí bem destacada, tá? Que eu deixei ela bem destacada. A11, ou seja, A11, A12, A13. Na primeira linha. Na segunda linha também deixei destacado, só que em preto. A21, A22, A23. Já na matriz B, da mesma forma que a gente viu agora há pouco. B11, B12, B21, B22. Na terceira linha, B31, B32. Tem gente que fala B11, B12, B21, B22. Também pode. Mas lembrando que não é bem assim. Então, nós temos aí, na primeira linha da primeira matriz, tá? Primeira coluna de B, que seria a segunda matriz. E o meu C11 é igual a A11 vezes B11, tá? Observe bem que eu vou multiplicar um pelo outro lá em cima, nas colunas, nas linhas. A11 vezes B11, mais A12 vezes B21, mais A13 vezes B31. Então, calculando aí, eu vou ter a C12. Tudo bem? Então, nessa multiplicação, tem que sempre observar. A multiplicação está dentro e a soma vai na sua sequência. Já nessas outras duas, nós temos as mesmas matrizes. Só que aí fica mais prático e mais fácil. A diferença é pouca. Então, vamos lá. A multiplicação lá embaixo, da matriz A e a matriz B. Eu vou ter a matriz C, que é C12. Eu tenho A11 vezes B12, mais A12 vezes B22, mais A13 vezes B23. Calculando aí, eu vou calcular o C de 21. Tudo bem? Que seria a minha próxima matriz. A mesma coisa seria as multiplicações desses próximos aí, ó.
dá no mesmo, tá? Aí nós temos os mesmos exemplos daqui, ó. Esse aqui é 1, aí pensa aqui, é o mesmo, a mesma multiplicação? Não, mas é o mesmo procedimento. Aí eu vou estar atrás do A, que é a primeira matriz, do B, que é a minha segunda matriz, e procurando a minha terceira matriz, que seria a minha terceira matriz? A matriz C. Então aí eu vou ter os resultados. Então olha aí, ó. Se eu fosse fazer aquilo dentro de uma matriz grande, sabendo assim que a matriz C, ela é formada pelos termos. Então é aqueles termos que a gente multiplicou lá atrás. Só que nesse caso, eles são colocados dentro de uma matriz só. Tudo bem? Então a gente pode ver aí um exemplo, ó. Vamos calcular a multiplicação entre as matrizes A e B. Observe aí que na minha matriz A, eu tenho na linha 3 e 2, 5 e menos 1. Já na matriz B, olha que é bem diferente. É 2 linhas por 3 colunas, né? 6, 4 menos 2, 0, 7 e 1. Então, olha aí, ó. A multiplicação, como seria? 3 vezes 6, 2 vezes 0. Aí pergunta, de onde é que veio esse 0? Observe que eu estou multiplicando linha por coluna. A minha B, eu estou pegando as colunas, tá? Eu multiplico o meu A, o 3 pelo 6, o 2 na coluna, na primeira coluna, 2 vezes 0. A mesma coisa, vou multiplicar de novo, a mesma linha de A. 3 vezes 4, 2 vezes 7, na minha coluna do meio, do B. A mesma linha, 3 vezes menos 2 e 2 vezes 1. Então, observa que sempre vai dar o mesmo procedimento. Então, ele não tem uma outra substituição. Tudo bem? A mesma coisa vai servir para a segunda linha, multiplicar do mesmo jeito nas colunas. 5 vezes 6 mais menos 1 vezes 0, porque é debaixo do 6, multiplica de novo. 5 vezes 4 mais 5, tá? Desculpa, menos 1 vezes 7. De novo, 5 vezes menos 2 e menos 1 vezes 1. Fazendo a soma e a multiplicação, nós vamos ter aqui embaixo 18 mais 0, tá? Na primeira linha. 12 mais 14, menos 6 mais 2, 30 mais 0, 20 menos 7, menos 10 menos 1. Soma-se, números que têm sinais iguais, repete o sinal e soma-se os números. Na primeira linha vai ter o quê? Na matriz C? 18, 26, menos 4, 30, 13 e 11. Ou seja, menos 11. Menos 4 e menos 11. Então, pessoal, nesse caso, a matriz sempre nós vamos multiplicar linhas por coluna, tá? Não tem o que errar. Se tem a matriz A e a matriz B, a gente sempre vai estar multiplicando a linha daqui e a coluna dos outros, tá bom? Da outra matriz. E assim serve também para a de baixo. Multiplica a linha pelas colunas da outra matriz. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque. E até a próxima aula.